Certo. Bom dia a todos, a todas. Hoje vamos finalmente, depois de 3 semanas longas, ou não, encerrar o romantismo. E aí, eu entendo de a gente imaginar que será que era realmente importante fazer tudo isso, essa volta, essa separação. Sim, porque o romantismo tem essa característica de ser muito diverso, Ele é muito diverso, ele é muito amplo. Eu acho que se a gente ficar, sei lá, com pouco momento para ver tudo isso, poderia ficar alguma confusão, E aí da minha parte, não quero trazer isso para você, Quero trazer o melhor possível e o mais didático. Eu também sei que a gente não vai ter tempo, ao menos agora, de estar lendo alguma coisa maior, Então a gente conseguiu ler as poesias, enfim, são muito mais curtas, Dá para a gente ler muito rápido. Mas essa parte da prosa, que a gente vai ver hoje, eu estava pensando como é que dava para fazer para a gente ler alguma coisa, ainda não imaginei, Porque uma aula online é muito mais cansativo, E me propor a isso poderia não dar muito certo. Mas nunca se sabe, Nunca se sabe. Enfim. Vamos começar aqui então a aula do romantismo na prosa. Então, a pergunta que fica é: existe diferença da poesia e da prosa no romantismo? Tem diferença? Porque será que as coisas aconteceram no mesmo período, da mesma forma, tanto na poesia quanto na prosa? Lembrando que na poesia, como a gente viu nas últimas aulas, tem 3 gerações muito bem demarcadas, muito bem claras. Claro que algumas situações, vão se repetir e tudo mais, como a questão as questões mais basilares, mais características do período, vão se repetir. Mas, no geral, as 3 gerações elas têm demarcações muito claras. Então, a primeira, que é nacionalista, ela é idealização do indígena, É aquela ideia de que o indígena ele é uma folha em branco, E é a única forma de existência que existia no Brasil antes dos portugueses, Então, basicamente, seria quem detém a identidade nacional, Mesmo a gente sabendo que o modo como foi feita a formação brasileira foi uma forma de exclusão do indígena, de exclusão da ideia de que o indígena faça parte da cultura. Ele era utilizado como ou via genocídio, ou via escravização. Então, a retratação deles nessa poesia é uma idealização, porque não era assim que eles eram vistos no período. Foram muito mais um entrave. Além disso, vai buscar a formação do Brasil como nação e, portanto, uma idealização da pátria. Então, foi aquilo que a gente conversou. Toda nação, como é que... Pensem comigo, Isso é interessante a gente pensar, ainda mais agora, nesse período do romantismo. Como é que vocês acham, como é que vocês acham que foi possível que um país tão grande quanto o Brasil, permanecesse unido? Porque claramente, claramente, se a gente pensar, ainda hoje, ainda hoje, se a gente pensar hoje, como é que alguém de Belém, do Pará, que tem uma cultura muito única,
ver alguém, sei lá, do Rio Grande do Sul, que tem uma cultura completamente diferente, uma forma de falar completamente diferente, só que os dois se olham como parte da mesma nação. Não é esquisito isso? A pessoa mais fala a mesma língua. É só a gente olhar para os nossos vizinhos. Né? Argentina, Uruguai, Chile, Equador, Venezuela, Bolívia, Colômbia. Tudo isso era América Espanhola. Mas por que lá não aconteceu o mesmo que no Brasil, né? Por que não? Porque no Brasil criou-se, né, no romantismo, né? Assim, e eu falando isso não é uma abstração, né? Não é uma abstração, né? Foi algo que foi pensado e entrou no ideário nacional. Não, não. O Instituto, né, eu esqueci o Instituto. É um Instituto Nacional, né, de História e tal. Lançou, inclusive, concursos, né, para que as pessoas pudessem escrever a história do Brasil. Né? Isso depois da sua independência. Né? Então, vamos inventar uma história do Brasil? Não, ela foi inventada. Né? Ela foi inventada. Né? Então, por isso que, nesse período inicial nacionalista que buscava criar essa ideia de nação brasileira única, né, que contemple a mesma história, foi uma invenção. Foi uma invenção. Né? Ela não foi tão direta quanto foi na Europa, né? Já citei que o romantismo ele é uma apreensão do que foi feito na Europa também, né? E lá eles buscavam esse passado nacional para da mesma forma criar uma história, uma narrativa que contemple a sua história. Só que lá, mesmo inventado também, eles tinham até um pouco de pé nisso. No Brasil, não. Né? Aqui, principalmente, não. Mas a importância disso, reitero, foi que ajudou a construir uma união, né? Uma junção de uma mesma história, uma mesma cultura. Né? Então, tem essa situação. Certo? Então, primeira geração nacionalista indianista, né? Que idealizava o indígena. Segura isso daí. A segunda geração é a ultrarromântica, né? Que é aquela da sofrência, né? Se a gente pudesse botar novos termos, seria sofrência, né? Então, você que, assim, eu até tinha encontrado, eu não sei se eu vou fazer isso como atividade ou como aula, mas eu tinha encontrado expressões da literatura, dessas características de escola em música, né? E aí, se você gosta de Maria Mendonça, essas coisas de sertanejos bem sofrência, é basicamente uma expressão do ultrarromantismo hoje em dia, né? Porque fica a ideia, às vezes eu entendo, né? Mas não faz muita lógica, de que essas escolas elas iniciaram e elas encerraram. Na verdade, não é muito bem assim, não. Porque a sua importância permanece como estética, né? Então, basicamente, vão retornando essas coisas, né? Fica no ideário nacional, fica no ideário mundial, e essas coisas vão retornando, né? Então, essa sofrência que se tem hoje, né, em várias funções, não só, assim, eu estou botando sertanejo, mas, tipo assim, rock no geral, né, tem a fase emo, que foi uma fase ultra romântica também, né, são cores que vão retornando, que vão reaparecendo, né? Então, não é como se iniciasse e acabasse. Então, basicamente é isso. Né? Ultra romântica é aquele que elevou o romantismo ao seu grau maior, né? O grau mais elevado, mais absurdo,
mais exagerado, né? Porque um dos pontos românticos, né, é essa idealização do subjetivo, do sentimento, né? Só que o sentimento aqui vai ser mais pesado. Eu amo tanto que eu quero morrer, porque eu não sou amado de volta. Né? Então, o tema da morte vai estar presente, né? Muito presente. Né? Vai ter desesperança, né? Com a vida, né? Com tudo. E vai ter o escapismo, né? De uma fuga. Eu quero fugir disso. Né? Seja para a morte, seja para fantasia, seja para ficção científica, né? Seja para cura gótica, né? Eu quero fugir. Né? Quero ir embora. Né? Então fica nesses rodeios aí, né? Ultrarromantismo. E temos no final, né? A geração condoreira, né? Que já vai vir como uma crítica da primeira geração, né? Como eu falei para você, né? A primeira geração romântica, ela entendia que o que fundou o Brasil como nação foi a relação entre portugueses e indígenas. Só que aí, claramente, né? Claramente eles esquecem com isso que não foram só dois povos que estavam colonizando, que estavam fazendo parte do Brasil. Né? Claro que os portugueses eram os que dominavam, né? Mas não é só eles fazendo parte. Tinha o povo negro escravizado que também estava aqui, criando cultura, né? Vivendo, lutando por algum direito, né? Mínimo que seja, né? Só que o sistema escravista era um sistema completamente escroto, né? E, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, passou a ser mal visto pelo mundo. Pelo Brasil, não, né? Pelo Brasil, não, mas pelo mundo passou a ser mal visto e aí começou a vermos com mais olhos aqui, né? A escravização. Né? E a geração condoreira, ela vai buscar trazer o negro como protagonista também da formação da nossa identidade cultural, né? Por mais que seja uma formação meio triste, mas faz parte também. Né? E aí também vai trazer com isso a poesia social, né? A poesia com tema abolicionista, né? Levando em consideração esse protagonismo negro, né? E vai trazer temas libertários, né? Visto que é muito influenciado pela Revolução Francesa, né? Que trazia o ideal de liberdade, né? Então aqui também a geração condoreira queria trazer essa ideia de liberdade, certo? Tá. E a prosa romântica, diferentemente das gerações da poesia, são feitas em quatro, né? Em quatro. A gente poderia ter gente que são cinco, né? Mas vamos falar quatro. Os romances urbanos, os romances indianistas, os romances regionalistas, os romances históricos. Né? Então, os urbanos seriam aqueles que vão falar de hábitos e costumes da burguesia nacional, né? Aquela coisa bem geralzona e tal. O Rio de Janeiro é o palco, né, das histórias, né, que é a corte. Né? Então, é muito por aí. Os indianistas vão ser aqueles que vão... É muito parecido com a primeira geração romântica na poesia, né, que vai afirmar o indígena como herói nacional, né, buscando essa caracterização da identidade do brasileiro. Os regionalistas vão aqueles que vão abordar o Brasil rural, né, e também com isso valorizando a nossa identidade nacional. E vão ter os romances históricos, né, que vão retratar um costume de uma época passada à independência, né, do Brasil, ou algo do tipo. Muitas vezes, e aí tem que ter um pouco de cuidado, mas muitas vezes o romance que é indianista também pode ser histórico, né? Mas com cuidado, porque muito romance indianista é muita ficção, né? Então não tem
respaldo na realidade. É apenas ficção mesmo. Certo. Aí vamos ver aqui um pouco de curiosidade, né? Então, o José de Alencar, né, ele basicamente é o romancista principal nesse período, né? Ele é o mais importante. Ele é o mais interessante, né? Não que outros não sejam, né? Mas ele é muito interessante porque, assim, ele fez as maiores obras do período, né? Isso é indiscutível, né? Não tem como chegar no romantismo em prosa e não citar ele. Né? Então, ele é um nome que vai ficar nesse período, não tem jeito. E aí, além disso, para mostrar quanto que ele era prolífico, né? Ele escreveu nas 4 modalidades de romance: urbano, indianista, regionalista e histórico. Né? Ele fez as 4. Né? Então, é um cara diverso, né? E que vale a pena dar uma olhada, né? Isso porque eu não citei a parte de teatro que ele também fez, né? Aqui só não fez poesia mesmo, né? Mas ele é cara do romantismo na prosa. Vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. E aí o primeiro romance brasileiro, né? É esse A Moreninha do Macedo. Né? Na verdade, né, o primeiro romance não é esse, né? Mas é o outro chamado de Pescador de Não Sei das Plantas. Mas esse não teve peso. Né? Ele não foi muito bem recebido, né, na época. Já a Moreninha, ela foi um estouro, né? Foi um grande estouro na época. E aí é considerado o primeiro romance romântico brasileiro, né? Então, vamos ver depois um pouco sobre a Moreninha. Tá. Então vamos ver com calma agora os tipos de romance, né, da época e as principais obras, né, que vão caracterizar isso. Bem, então os romances urbanos têm como característica, como falei mais cedo, retratar os hábitos e os costumes da burguesia brasileira daquela época. Né? Então é muito interessante para ver como é que essa galera pensava e agia, né, nesse período. E aí, vamos lembrar, né, que nessa época, né, a corte, né, era o Rio de Janeiro, né? Então, no geral, no fim das contas, né, o, o que você retratar é a vida na corte, né? Essa coisa de festas, né, de andança, de conversa, de costume, né, bailes, essas coisas todas, né? Tem toda uma ritualística por trás até às vezes. E aí sempre tem as peripécias, né? O herói e a heroína vão enfrentar aventuras, coincidências, revelações, né? Então, qualquer filme de comédia romântica, né, tem essas características, né? É de que os amores se encontram, passam por aventuras, conhecimento, descoberta do amor, separação, né? E depois a volta, o amor real, que desafia os obstáculos, né? Então é muito por essa via também que são feitas aqui as prosas românticas urbanas, né? Que é muito otimista da realidade. Né? Vocês não vão ver aqui no romantismo, deixa eu ver, vocês não vão ver aqui nesse período romance com final triste, né? Não vai ter. Né? No geral, vai ser romance com final feliz, né? Que é uma característica marcante, né? Porque por mais que tenha dificuldades, né, vai ter a, a demarcação de um final feliz para poder terminar a obra melhor, né, mais honrosa, mais moralista e tal. Às vezes, né? É, às vezes isso dá muita raiva, né? Porque o romance vai por uma via
né, até mesmo crítica, e no final ele tem que dar um final feliz que não valeria, né? Mas eles mesmos que, como é que posso dizer, eram obrigados, entre aspas. Por que eles eram obrigados? Porque basicamente é como o público gostaria, né? O público preferia dessa forma. Se não fosse assim, não seria bem recebido, né? Então não tinha também como fugir um pouco disso. É da estética. Mas é interessante, né? Ir por essa via. Porque depois, no realismo, né, na nossa próxima escola literária, já vai acontecer finais mais tensos, né, finais mais pesados, nem sempre vai ter feliz, né? Então, as grandes obras realistas, Machado de Assis, Brás Cubas, final não é feliz. O Dom Casmurro, final não é feliz, né? Não é mesmo. O Cortiço, cara, o final é absurdo. Você fica chocado, você fica mal. Né? Isso seria impossível no romantismo, né? O romantismo vai ter que ter um final feliz para tu sair assim, pô, caramba, a vida pode ser boa. Né? Aí vem o realismo e fala, a vida não é assim não, cara. A vida não é assim. Mas vamos com calma que a gente vai ver isso ainda. E aí, em algumas obras urbanas, pode aparecer temas como utilidade social, né? Algo mais próximo de um debate social, mas não é comum. Não é comum. Certo? Então, aqui são as principais obras. O Macedo, né, com a Moreninha, e esse Vítimas Algozes, que é muito importante, né? O Vítimas Algozes vai ser, não sei se uma das primeiras vezes, né? Porque o Macedo, ele era abolicionista também, né? E aí, vamos pensar assim, como é que ele poderia, né, o Macedo, ele pensou, como é que eu posso trazer esse debate na literatura de modo a convencer, né, o meu leitor, né, a elite, de que a abolição é necessária. Né? Então, ele traz aqui o negro como protagonista da história. Mas o negro aqui, protagonista da história, é vilão, né? É vilão, né? Para ele. Né? Então, por que ele faz isso, né? Porque se não fosse dessa forma, não seria bem recebido. Mas tem a importância de trazer para o debate a questão abolicionista. Eu, inclusive, comecei a ler esse livro recente, né? Então, eu poderia falar mais, mas não terminei ainda, então não posso falar muito, senão eu vou estar falando pela metade. Vamos seguir. Esse Manuel Antônio de Almeida lançou o Memórias de Centro de Milícias, que é uma obra romântica muito curiosa, porque, diferentemente das demais, ela vai trazer a periferia. Né? Não vai ser um romance urbano da corte, né? Do centro, né? Vai ser da periferia. Né? E o herói romântico aqui não vai ser o herói honroso, não vai ser aquele herói honroso, né? Mas vai ser aquele burlesco, né? É um vadio, um aventureiro, né? É um pícaro, né? Então fica nessa. Quase um anti-herói, assim, sabe? Então fica um pouco nessa linha. É interessante ver essa diferença. E aí o Alencar, né? Que fez milhares de romances urbanos, né? Lucila, Senhora, 5 Minutos e tal. Né? E aí eu até ia colocar Senhora aqui, mas não botei, só que eu lembrei agora da Senhora. E aí realmente vou citar para vocês aqui é muito bom esse romance, né? Assim, o final de Senhora me dá um pouco de raiva, assim, me dá um pouco de raiva, né? Porque você espera uma coisa assim, mas tem que entender que o Alencar, ele tava meio que seguindo as convenções da época, né? Mas no Senhora, olha só como é que é, olha esse romance, como ele é. É incrível.
Eu não vou falar ele todo para não dar spoiler para vocês, né? Mas tem um casal lá, né? Só que a menina, ela era muito pobre, né? O cara, ele meio que tava afim dela, mas era muito pobre, e aí, enfim, ele resolveu não casar, né? Tá. Passa um tempo, um tio dela falece, né? E dá para ela uma grande herança, uma herança brutal, assim. Grande, um dinheiraço. Né? Que eu tô esperando até hoje pra você comigo, né? Morreu um tio que me dá uma herança dessa. E aí ela fica rica, né? De pobre, ela passa a ser da elite, né? Rápida do nada, né? E, ai, cara, é maravilhoso. Olha só, olha a ideia, olha que cara maravilhoso. E aí o que ele faz? Ela queria ficar com esse cara, né, e tal, só que não deu, né, pela relação de desigualdade social. E aí ele tá lá vendo a vida dele, né, aí é ela, porque na época, né, vamos lembrar que na época, como é que era o casamento? Né, não era como era hoje, né, hoje você fala, pede pra cara com a pessoa, vamos casar? Vamos. Vocês vão lá em casa. Mas na época oferecia-se o dote, né? O que é o dote? Dote é como se fosse um pagamento, né? É como se fosse uma um dinheirinho, né? Que você dá para o esposo, né? Para meio que. Como é que eu posso explicar, né? Para meio que. Professor, se eu não me Diga. engano, se eu não me engano, eu posso estar errada, eu posso estar confundindo com outra coisa. Mas eu lembro que eu vi num livro uma pessoa explicando o que é dote, que é meio que um presente que o marido tem que dar pro pai da esposa. Ou posso Isso, estar é errada, é isso? isso. É isso. Tá certo. É isso. Olha só, maravilha. É isso. Maravilha. Isso. E aí dá para a esposa. E aí tudo bem, né? Só, só que na senhora, como ela é muito rica, ela que dá o dote. Ela fala assim: olha, tu vai casar comigo, ele nem sabe quem é. Ele não sabe quem é. Assim, ele fala: tu vai casar comigo, tá aqui o teu dote. E é dinheiro pra caramba. E aí tá assim: pô, tô quebrado, né? Vamos casar, né? Acho que foi o primeiro caso de sugar daddy do Brasil, né? Vamos casar, né? Aí vai lá, ele não sabe quem é a pessoa, não sabe quem é, e fica nervoso com isso. Aí quando eles vê lá, é a menina que eles tinham um casinho, mas ele não ficou com ela por questões financeiras. Ela fala e compra ele. Né? Olha essa vingança que ela tem, né? Ela fala assim, tu não quer? Eu vou te comprar agora, seu safado. É maravilhoso, né? E aí vai acontecer várias situações aí, mas é muito bom, né? Porque eles casam e ele vê que ele fala assim, caramba. E ela fala assim, essa é minha vingança, seu safado. Tu não quis quando era pobre? Então eu te comprei aqui. Mas aí vão ter as peripécias aí. Fica aí só o gostinho. É muito bom, é muito bom. Eu não gosto muito do final, mas esse sou eu, né? Esse sou eu. Cada um pode ter a sua leitura da obra, né? Ai, ai. Eu trouxe aqui, né, algumas sínteses, porque assim, eu não contem comigo, né, não contem comigo para ficar dando resumo de obra, não. Não contem comigo para isso, não. É algo que eu abomino. Né? O que eu trago aqui é uma síntese disparadora, é uma sinopse. Né? Porque o resumo da obra é contar ela inteira. Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso. Porque eu acho que literatura tem que consumir ela por inteiro, né? O que eu posso fazer é dar um gostinho, né? E aí, se você gostar, você pode ler. Né? E esses romances aqui, eles são tranquilos de ler, né? Eu tô falando isso, pode parecer louco, assim, isso vai ser do século XIX, né? Como é que pode ser difícil, fácil, né? Mas é uma escrita que pode ser um pouquinho densa em algumas partes, mas no geral não é. Por quê?
O romance romântico, ele era publicado no jornal, chamado Folhetim. Né? Então, toda semana, né, você comprava, vamos dizer assim, o Liberal. Você compra o seu Liberal, o seu diário. E aí vinha uma seção que é o Folhetim, que era um capítulo do jornal. E aí estava lá uma parte da história. Então, por isso, tinha que ser mais simples a escrita para alcançar mais pessoas. Então, esses romances folhetinescos, eles eram mais populares, né? Então, por isso, a escrita é mais fácil, ela é mais fluida, né? Outros que não eram folhetinescos, eles são mais difíceis. Mas os de folhetim, eles são muito mais fáceis de ler. Inclusive, a ideia que a gente tem de novela hoje, então quem assistiu Amor de Mãe, quem está vendo Império, era basicamente isso. Né? Era basicamente isso. Né? O que se tornou a novela hoje foi que no passado era o romance de folhetim, que ele era publicado toda semana. E aí, por ser publicado toda semana, a galera até falou assim: olha, Macedo, não tá bacana, não. A galera não tá gostando, muda isso daí. Aí, às vezes, eles tinham que mudar alguma coisa, né? Assim como na novela, né? Que aí, no meio da novela, o público reage mal a alguma coisa, o autor tem que refazer algumas coisas da novela e fica aí nisso. Então, é por essa via. A Moreninha, por exemplo, é um romance folhetinesco, se eu não me engano. Mas qual é o papo? É o primeiro romance romântico considerado, né? E tem uma linguagem simples, com enredo, né, que prende o leitor, né? Com algum suspense do final feliz típico. Né? E aí, a Maranhã perfeitamente poderia ser uma novela das 6, né? Perfeitamente poderia ser uma novela das 6. Né? Porque olha como é a história. Né? E aí, só lembrando que ela trata a galera da corte, os burgueses, né? Então, vendeu pra caramba na época, né? E quando eu falo vendeu pra caramba, não é que todo mundo tinha acesso, né? Mas quem tinha acesso acabou lendo, né? Ficou muito famoso. E aí conta a história de amor entre Augusto e Dona Carolina, né? E aí o Augusto, ele, olha só, né? Às vezes tu vê uma comédia romântica, né? E aí já tá aqui no Macedo isso, né? Já tá aqui no Macedo isso. Né? Que aí o Augusto, ele e mais 3 amigos vão passar um feriado de Santana em uma ilha do Rio de Janeiro. E lá tem 4 garotas também, né? 4 gatinhas. Aí eles olham meio assim, será, né? E aí ele e o amigo dele fazem uma aposta. Olha a aposta. Olha a aposta. Né? Então, se o Augusto não se apaixonar e namorar com alguma das meninas, né, que estão lá, ele vai ter que escrever um romance. Tem que escrever um romance. Já dá um indicativo aí, né? Tem que escrever um romance, e se ele perder o outro, vai ter que fazer um romance. Por que ele tem essa aposta? Porque o Augusto, ele é super namoradeiro. Ele é o que chamaria hoje de cafajeste, né? Inconstante no amor, né? Ele era feito uma cachorrada, né? Essa aqui é a verdade. Né? Então, a grande aposta é ele se abrir para o amor, né? Se abrir para a vida do romance, né? E aí essa aqui é a linha que vai iniciar, né? Ele é um mulherengo, né? Segundo o Adam, é tipo isso. Né? Aí será que um cara desse, né? É capaz de se entregar para o amor real, né? Aí fica aí a pergunta, né? É a partir daí que o livro vai se desenrolar, né? E aí eu lembro que eu li esse livro na época da graduação, né? Quando a gente debateu o romantismo lá na graduação. E aí o Macedo é muito interessante isso, muito interessante, né? Porque ele traz essa coisa do suspense, assim, cara, mas isso é um romance romântico, cadê a coisa assim? E no final tem uma grande reviravolta. Uma grande reviravolta, assim, cacete, isso aqui tem que estar
Novela das Seis. Que safado, né? Que safado o Racedo. Então, esse romance, ele é marcante, né? E aí eu também trouxe os 5 minutos do Alencar, né? Esse eu queria muito ler com vocês. Ele é muito pequeno, né? Mas eu não sei como é que a gente pode fazer isso, né? Mas se eu pudesse escolher um para ler com vocês, seria esse, né? Que é uma novela, né? O que é uma novela em termos literários? A novela, ela... Porque a gente tem o conto, a gente tem o romance. E aí, entre os dois, tem uma novela. Que não é uma história que não é tão grande a ponto de ser um romance. E não é tão curta a ponto de ser um conto. É uma novela. E essa aqui é uma novela de 5 minutos. Né? E aí, eu já dei aula sobre esse romance, essa novela. E deu para ir lá na aula inteira, né? Mas era presencial. Né? Eu não sei se dá para fazer virtualmente isso, né? Se não ficar horrível de chato, né? Mas eu queria ler com vocês em algum momento, 5 minutos. Inclusive, foi a obra do romantismo que estava no vestibular que eu fiz há 12 anos atrás. Olha aí, socorro. Né? Então tem um pouco de valor afetivo para mim. Mas, para além disso, ela também é uma obra muito legal. Né? Eu acho ela bem legal. Né? Porque qual é a história? Né? O protagonista é um cara fútil, melancólico, né, que vive uma vida rotineira e não sabe o que é paixão, sabe? É aquela pessoa fria, né, não conhece o louvor da paixão. Só que aí, isso é maravilhoso, né? Por isso que o romance se chama 5 minutos, né? Ele vai pegar um ônibus, né? E olha, assim, a vida amorosa, ela é isso, né? Ela se dá a partir das coincidências, né? Então, ele se atrasa 5 minutos para pegar o ônibus e perder o ônibus. E aí ele espera o próximo. Né? Só que nesse outro ônibus, aí é incrível, né? Aí Alencar, ele mostra o que veio, né? Ele tá lá no ônibus, né? Pensa que você ia pegar o seu poder Alomas. Seu poder Alomas. Tudo bem, Fabiola, pode ir. Você vai pegar o seu ônibus, só que você se atrasa 5 minutos. 5 minutos, aí tem que pegar o outro. E aí, nesse outro, tá o amor da sua vida, né? E aí, ele tá de boa lá, melancólico, né? Bem com o padre Washington na janela. E aí ele sente o cheiro de sândalo, né? De sândalo, que é tipo uma especiaria do Oriente, né? E aí ele pensa assim, nossa, que cheirosa. Aí tá lá a Carlota, né? Que aí ela passa e vai embora. Ele fica, meu Deus do céu, meu Deus. Cara, que mulher linda, que mulher cheirosa. Né? E aí ele fica... e aí ele se torna uma obsessão da mente dele. Né? Ele nem pôde, assim, mano, passa teu zap aí. Não pôde, não tava. Ela só passou, assim, desceu. Né? E aí ele ficou obcecado por ela. Né? E aí o que ele faz? Você tentar encontrar ele em algum lugar. Mas o que ele não sabia é que ela, a Carlota, é uma menina doentada de 16 anos, que também ama ele de volta. Só que ela não faz nada porque ela é doente. Né? Ela está à beira do colapso. Né? E aí ele fala assim, não adianta eu lá ir com ele me declarar, se daqui a pouco eu estou morrendo. Né? Então, aí o romance fica nessa picuinha, né? De ele indo atrás dela, falar com ela, aí não consegue, aí ela vai embora, aí ele vai atrás dela, aí ele vai, ela viaja, ele vai atrás, né? E aí não vou continuar falando mais, porque é só para uma disparadora. É só uma disparadora para você ficar com vontade de ler. E eu vou tentar, de alguma forma,
fazer com que a gente lê esse romance, porque ele é muito legal. Ele é muito legal. Né? E aí, o que é legal nesse romance? Porque esse romance é como se fosse que ele, o protagonista da história, ele está mandando uma carta para a prima dele, que é a D. Né? A D fala assim, mano, tu sumiu, cara. Tu sumiu, tu tava em todas as festas, tava em tudo que é lugar, tu sumiu, cara. O que tá acontecendo contigo? Né? Tu foi para um sítio. O que aconteceu? Aí ele fala assim, não, minha prima. Então, eu vou lhes contar aqui o que aconteceu, para você entender por que eu tô agora num sítio. Aí ele conta a história dele nos 5 minutos. Né? Então, a gente que está lendo se sente meio que um voyeur, né? Porque a gente está aqui olhando de fora a história acontecendo, né? É muito bacana. Né? E aí, dá um espaço... Professor, Oi. nessas histórias que o senhor conta pra gente, de, sabe, dos caras irem ficar obcecados pela garota, eu só fico pensando se no final realmente dá certo. Porque como eu falei pro senhor, eu teria medo de uma pessoa assim, mas eu gostaria muito de saber se no final dava certo. Nesse caso, 5 minutos, ela também amava ele de volta, obcecadamente falando também, né? Só que ele não sabia. Quando ele descobre, ele fica muito feliz, né? Ele fala assim, meu Deus, ela me ama. Ai, muito bom, né? Mas tem uma frase que ela sempre fala pra ele que é não se esqueça de mim, né? Porque ela só não fala nada pra ele porque ela tá morrendo, né? Enfim, vamos correr que vai dar 11h30 já, né? Aí tem os indianistas, né? Que aí, no caso aqui, o indígena vai ser o herói da história, só que é aquele idealizado, né? Que a gente já falou na poesia, né? Porque ele é honesto, ele é justo, ele é apaixonado, ele é moralmente cristão, né? Então, é uma outra via. Né? E vai ser sempre pautado numa época antiga, onde tem muita natureza. Né? E aí a gente vai ter que verificar isso. E a gente tem o Alencar, né, que é o cara, né, desse romance. Ele fez a trilogia indianista, né, que é o Guarani, o Birajara e Iracema. Que aí, basicamente, ele que é o cara do romance indígena brasileiro. Né? E aí, o Guarani, só falando por alto, né, o Guarani é a primeira obra indianista no romance. Né? E aí, o que ele queria fazer? Ele queria inventar um mito fundador brasileiro. Né? E para ele, esse mito fundador brasileiro seria a união, né, do indígena e do português. Né? Porque tinha lá, né, na história o Peri, né, o indígena, e a Cecília de Maris, né, ou a Ceci, né, que era a filha do português da fazenda lá, né? E aí ela gostava do Peri, que ele é meio que estimação dela. Né? Só que aí esse romance também é muito doido, né? Porque rola de tudo, traição, briga de rivais, incendeiam a fazenda, o outro maluco lá enche outro de porrada, aí tem uma guerra, e no meio tá esse Peri e a Cecicião, meio que se flertando, mas não estão de fato, aí depois estão, aí não estão, né? Então é um romance maravilhoso. Ele também era folhetinesco, né? Então, todo final de capítulo, tu já fica querendo ler o próximo, né? Porque ele é feito para ser dessa forma, né? E aí o Alencar inventou o Brasil no Guarani, né? Então, é necessário. Para quem quiser também, né? Tem o Guarani em quadrinho, né? Que como é uma obra muito, muito tensa, né? Muito intensa, né? Tem até que a parte do incêndio aqui, né? Então, ela é bem interessante, né? Mas também tem a Maria Firmina dos Reis, né, que tem esse Gupeva, que é o segundo romance indígena brasileiro, depois do Guarani, que conta a história de amor entre o Gastão, que é um francês, e a Épica, que é uma indígena.
E aí esse Gupeva é o vilão da história, que é o padrasto dela, que vai fazer de tudo para impedir, né, o romance dos dois. Né? Olha só. E dessa vez foi uma mulher que fez. Foi a Maria Fernanda dos Reis, né? Que inclusive ela era negra também, né? Então a nossa primeira romancista, né, era uma mulher negra, né? Vamos ver mais sobre ela daqui a pouquíssimo, né? Daqui a pouquíssimo aqui no romance jornalista, né? Que trata do Brasil rural, né? E também queriam com isso que o Brasil rural idealizar a nossa formação nacional. E aí podem ter, como vai ter, né, as questões sociais por trás. Né? Então vai ter o Taunay com a inocência, vai ter a Escravizaura. Né? Quem assistiu aqui a Escravizaura não vale a pena ver de novo. Né? Então, a Escravizaura é um romance do Bernardo Guimarães. E o Alencar de novo daqui, né? Sempre com o sertanejo. Né? E aí a gente vai ter, né, a Maria Firmina dos Reis, né, que é sensacional, né? Olha o peso que ela carrega, né? Que ela parecia Úrsula, né? Que é o primeiro, ela fez antes do Gupeva, né? Mas é o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, né? Que é dela. E aí também pode ser considerado o primeiro romance da literatura afro-brasileira, porque ela era negra. Então foi a primeira mulher negra a escrever um romance no Brasil. E aí, ela foi precursora do tema abolicionista, né? Porque aqui retrata-se um romance entre um branco e uma negra escravizada, não, ao contrário, um negro escravizado. E aí ela faz isso antes do Castro Alves. Né? Então, te viu aula passada o Castro Alves, que fala da poesia abolicionista, e ela faz isso antes dele, né? Então, mostra o cacife dela, né? Ela é muito importante na nossa história literária. E aí é basicamente assim é a trágica história de dois jovens, né? Então, a pura e simples Úrsula e o nobre bacharel Tancredo, né? Que é um amor impossível. Né? É um amor impossível. E aí, durante o romance, né, vai ter todo um debate sobre a questão da escravidão, né? Que está no romance e tudo mais. E aí, pergunta-se, né, nesse sentido, né, que mesmo num período nacionalista, ela vai destoar um pouco disso, né? Porque é aquela coisa, como é que eu posso me orgulhar de um país que é escravista? Né? Então, ela traz esse debate muito importante para ela, que depois o Castro Alves vem e bota isso na poesia também, né? E aí, romances históricos, né? Que aí vai ter um períodos anteriores à independência, que vai misturar ficção e realidade. Né? Então, o grande ponto aqui é utilizar a história para contar uma história. Né? Então, por isso que é o curioso, alguns personagens históricos vão estar convivendo e interagindo com personagens ficcionais. Né? E aí fica nesse trânsito aqui, né? Nesse trânsito. E aí os principais são, né? O Cabeleira do Franklin Távora, né? Tem esse Maurício ou Os Paulistas em São João del Rei, né? Do Bernardo Guimarães. E de novo, né? Ele não cansa, né? Ele não cansa. O Alencar tá aqui de novo, né? O cara não cansa, bicho. E aí tá aqui Guerra dos Mascates, As Minas de Prata, né? Que também são romances históricos, né? Nessa linha. Mas é muito nessa vibe. Mas é isso. No mais, né? No mais é isto. Né? Eu, assim, todos os que eu citei aqui por alto, né? Fica aí um convite, né? Para leitura. Né? Eu vou tentar pensar como é que a gente pode ler algum deles, porque não dá para fazer literatura sem ler, né? Não tem como. Né? A gente tem que se apropriar das obras de fato, mas aí
no período virtual é difícil ter um debate claro disso, né? Uma coisa pode ser menos pesada e tal, mas vamos pensando. Eu estava pensando, inclusive, né? Mas aí vocês me dizem se faz sentido. Eu pensei em aula que vem, ao invés de partir pro realismo, né, eu pensei em dar questões vestibulares do romantismo para vocês, para a gente ver, né, para a gente entender na prática como é que cai, né? Então, não sei se vocês preferem questões ou já querem o realismo, né? O que vocês acham? Você pode repetir? Vou até parar de gravar aqui. Para a aula que vem,